nessa noite, ou teve durante a semana? Teve eu, né? Mas não me segue não, irmão. Eu gostaria que a igreja orasse pelo Senhor na data do Senhor. Igreja, fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Nós temos aniversariantes aqui nesta noite, além do pastor Elcio, você que aniversariou durante essa semana. Quantas pessoas nós temos? Somente o pastor Elcio? Deus seja louvado pela sua vida. Quem? Não me segue. Não, pera, segue ele depois do culto para comer o bolo. Pronto. Patrícia, fez o bolo, pá? Fez não, pá? Oh, Jesus. Levanta as mãos santas para cá, vamos abençoar a vida do servo do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Elcio, que comemora mais um ano de vida, Pai. Grande é o teu poder e a tua misericórdia sobre a vida do teu servo. Nós declaramos hoje toda a sorte de prosperidade, de bênção, na saúde física e espiritual do teu servo. Que haja sobre ele, a sua família, ó Pai, as tuas bênçãos, abundantemente no precioso e no glorioso nome de Jesus. Declaramos a tua bênção também sobre os dizimistas e ofertantes desta casa de oração, sobre todos aqueles que cultuam pela internet nesta noite, que o teu alcance chegue até lá, Pai, trazendo vida e abundância para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Aproveito para te pedir, Pai, que o Senhor nos dê hoje a iluminação, a ilustração, o discernimento das Escrituras, para quem fala e para quem ouve a tua palavra. No santo nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. As palmas louvam o Senhor. Pastor Orlando com a igreja. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, eu disse pastor Orlando e vou dizer para vocês por que eu fiz isso. É que assim, olha, o pregador que iria pregar hoje à noite, o nosso querido pastor Diogo, do Rio de Janeiro, ele foi do Rio para Marília pregar o evangelho, e de lá ele viria direto para cá para nos ministrar nesta noite. Mas infelizmente ele perdeu o ônibus que viria para São Paulo e não seria possível ele chegar até o momento. Ele me ligou, deu a satisfação. Amém, irmão, entendo completamente, obrigado por ter avisado antes. E aí o Espírito falou comigo assim, ó: a igreja, gostando ou não, continua pregando sobre sofisma hoje, e eu vou pregar. Então hoje nós vamos continuar falando sobre sofismas. Mas algumas pessoas, com todo respeito à igreja do Senhor, não estavam aqui domingo passado, que nós iniciamos esta mensagem, falando sobre falsas doutrinas. E eu tenho uma convicção dentro de mim tão grande, mas tão grande, mas tão grande, como o ar que eu respiro aqui agora. Eu vou até pedir a mídia para preparar, por gentileza, um versículo que não é a pregação, mas é para trazer luz à sua mente. Romanos 10, 17, na versão NVI, por gentileza, vai ficar aqui atrás de mim, e enquanto eu vou ministrando aqui a introdução, porque eu vou precisar repetir algo, porque muita gente não estava aqui domingo passado, e quem estava você vai ver que eu vou fazer a introdução em apenas 5, 10 minutinhos, vou ser breve, para que você possa pegar o fio da meada, e entender a mensagem num todo. Porque, irmãos, se tem uma coisa para dar errado na Bíblia, é você dividir uma doutrina. Olha aqui para o pastor, preste atenção. Quando nós não lemos o texto com o contexto da Bíblia, o que é contexto? Contexto é aquilo que antecede o texto principal. Nós podemos, através dessa leitura parcial, olha para o pastor, preste atenção, é forte que eu vou falar. Quando nós lemos a Bíblia, lemos só um texto, sem entender o contexto, nós podemos criar ali uma heresia pessoal nossa, ou até podemos levar para outras pessoas. O problema é que tem muita gente que não se preocupa com isso, e sai pregando, sai ensinando, sai falando aquilo que leu fora de contexto na Bíblia. Quem entendeu, diga amém. O pastor desenhou bem, mas eu vou explicar isso durante a pregação. Qualquer coisa na Bíblia, lida ou interpretada, sendo só o texto, sem analisar o contexto, ou seja, a história num todo, você pode pecar e criar uma falsa doutrina para você e para outras pessoas. E se você estiver ouvindo quem faz isso e passar isso para frente, você está compartilhando com uma heresia, com uma falsa doutrina. E isso é perigoso demais. Quem entendeu, diga amém. Tem alguma coisa perigosa para um ser humano? É desdizer ou mentir sobre aquilo que o Espírito Santo falou. Nós vamos ver isso hoje na Bíblia, e isso é muito sério. Portanto, o que eu vou ler aqui agora também tem tudo a ver com a ministração.
Aí você recebe no teu espírito a palavra de Deus. Nós podemos ler junto essa tradução da NVI 10:17 de Romanos, todos juntos, por gentileza. Consequentemente, e o ouvir pela palavra de Deus. Enquanto eu vos ministro a palavra de Deus nessa noite, eu não tenho dúvida nenhuma, Marcos, de que quando a Bíblia chega num ser humano, que o coração dele está aberto para a palavra de Deus, junto com a palavra vem a fé, e pela fé vem a cura, vem libertação, vem salvação, vem transformação. Pela fé tudo é possível ao que crê. Quantos creem no poder da palavra de Deus aí? Diga amém. É assim que diz a Escritura. A palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. Quando ele fala, vai acontecer alguma coisa. Com todos, não. Com todos, não. Em todos os terrenos? Não, em todos os terrenos, não. O terreno tem que ser um terreno que queira receber a boa semente da palavra de Deus. E quando a gente recebe, essa palavra nos traz fé. Então, como eu disse para vocês, eu preciso dar continuidade naquilo que eu comecei a falar na semana passada, sobre essa questão dos sofismas. Eu quero relembrar a todos vocês que sofismas, à luz da Bíblia, que eu vou ler a palavra hoje de novo, você vai ver que está escrito lá na Bíblia a palavra sofisma. O que significa isso? Algumas pessoas não ouviram a introdução, então ouça para te ajudar. Aliás, o último tópico que eu quero chamar aqui o meu evangelista Renato, olha para mim. Quando eu começar a falar sobre a pessoa do Espírito Santo, você fecha a porta lá fora e põe todas as pessoas aqui para dentro, na hora que eu falar sobre o Espírito Santo. Isso todos nós vamos precisar ouvir com muita força. Porque o nosso Jesus foi muito sério quando ele falou sobre a pessoa do Espírito Santo. E tem muito crente, eu não disse não crente, eu disse crente, que ainda continua brincando com a pessoa do Espírito Santo. E vocês vão ver como é que é sério esse assunto. Então, quando eu estou falando, o apóstolo São Paulo está falando sobre sofismas, sabe o que ele está falando? Irmão, é para trancar a porta, mas se alguém quiser ir embora para casa, pode, tá? O que eu não quero é que fique lá fora. Você vai ouvir a palavra de Deus hoje e vai ser liberto. Quem crê na libertação de Deus hoje, diga amém. O pastor também é liberto todas as vezes que eu ouço a Bíblia. Porque foi Jesus que disse: conhecereis a verdade vos. Então sempre que nós ouvimos a verdade da palavra de Deus, ela vai libertando. E ela liberta. E hoje é noite de libertação de Deus nessa casa. Então quando nós ouvimos a palavra, ela liberta, ela cura, ela salva, ela promove transformação, se é que é a genuína palavra de Deus. E Deus, nessa primeira ministração que eu fiz, Ele começou a nos dar um caminhar, uma visão sobre como distinguir o que não é de Deus, o que é falso e o que é verdadeiro. Quem lembra da nota de 100 reais aí? Pega uma nota de 100 na mão aí, pega, gente. Nossa, não vai dar para pregar assim não, gente, me ajuda. Eu mostrei aqui no telão. Ei, presta atenção aqui no pastor. Ninguém deu uma nota de 100? Dá uma nota de 100 para mim aí, pastor Elcio. Me empresta uma nota de 100 aí, Doda. Gente, presta atenção. Eu mostrei aqui no domingo passado como é que se confere uma nota. Me dá aqui, menina. Achei uma. Aleluia. Glória a Deus. Traz aqui para mim, pelo amor de Deus. Eita, eu vou buscar. Nota de 100 eu ando até o meio da igreja. Vai, meu filho. Me empresta esse negócio. Mas pera, é verdadeira, né? Vou devolver. Mas tem que ser verdadeira, viu, meu filho? Aleluia. A bendita da garopa está lá no meio da nota, gente, aleluia, bendita garopa. Escuta, eu mostrei aqui domingo passado como é que você e eu temos que fazer para saber se a nota é falsa ou não. Então está lá no Google, eu não vou pôr de novo porque demora. Vocês lembram? Quem lembra, diga amém. Aí assim, tem lá dentro da nota, eu não sei como é que eles fazem isso, tem o número 100, tem uma garopa, dentro do númerozinho 100 aqui, e do lado de cá, tem um monte de número 100, aos montes, tem outra, tem um fio aqui no meio. Então, lá na internet, o moço vai explicando, glória a Deus, Deus abençoe, viu, irmão? Aleluia, eu juro, eu vou devolver depois do culto. Viu, quando é verdadeira, o cara quer de volta, gente. Deixa o pastor falar uma coisa para você. Assim como você não deseja receber uma nota de 100 falsa, você não pode. Obrigado, Deus abençoe. Separa o dízimo, hein, irmão. Presta atenção.
Assim como você não quer aceitar uma nota de 100 falsa, por que não pode aceitar? Porque se você for no banco com essa nota, o banco é obrigado a reter ela. Se for na padaria e o cara olhar, não vê a garopa, ele fala, isso aqui eu não quero não, meu filho. É falsa. Está adulterada essa nota. Quem entendeu, diga amém. Aí eu falei a mesma coisa, eu estou na introdução, sobre o carro. Alguém comprou um carro, você vai na loja, você vai conversar com uma pessoa, você vai na internet, seja o que for que você for fazer. Se você comprar um carro, que o chassi desse carro, o documento e o chassi esteja adulterado, trocar o número do chassi, trocar o sei lá o que no carro, o carro está adulterado. Se a polícia te parar na rua, num Detran, numa blitz, seja lá o que for, se alguém pegar e tiver adulterado, sabe qual é a obrigação da polícia ou do órgão de trânsito? Prender o seu carro. Mas está aqui, moço, eu comprei, eu paguei, está aqui o recibo. O carro está apreendido. Se você brigar com o policial, ele te leva preso também. Por quê? Porque aquilo não é seu. Mas eu comprei com o meu dinheiro, mas é falso. Quem está entendendo, diga amém. Você vai pegar uma nota de 100, você tem que ter o interesse de saber se ela é verdadeira ou não. Pelo menos dá uma olhadinha na luz assim, para ver a garupa. Agora, irmão, se você não fizer isso, você não pode culpar ninguém, porque você está sabendo. Carro, vai comprar um carro? Se você não fizer a devida busca, como é que chama o negócio lá? Laudo de perícia, é isso? Vistoria, laudo de vistoria, já existe isso hoje. Você não sabe fazer isso, então paga para quem sabe. Mas você tem que ter certeza que o carro não é roubado, porque se for, você perde. E se a polícia te pegar com ele na rua, ou se você vender ele para alguém, você vai ter que explicar de quem que você comprou esse carro depois. O negócio é feio demais. Então, se para pegar uma nota de 100, ou se para comprar um carro, eu corro um risco tremendo de perder o bem, às vezes posso até ser incluso num crime. Quer ver? Ó, você comprou o carro, você não sabe disso, mas a pessoa que era dona do carro, que é roubado, morreu no assalto. Aí você vai ter que provar de quem que você comprou esse carro, meu irmão. Então uma coisa vai ficando muito grave. Diga comigo assim, ó, falso, mais alto, falso, adulterado, manipulado, eu não quero, eu não aceito. Pronto. Agora, esse mesmo cuidado Deus quer ver em mim e em você em relação aos textos sagrados, a palavra santa dele, porque o que ele fala é a verdade. Quem crê, diga amém. Só que sabe o que acontece na era da internet? Eu digo isso para vocês com conhecimento de causa. Eu passeio na internet. Eu ouço muitos bons pregadores, mas eu vejo alguns lá que não têm ideia do que eles estão fazendo ou falando. Só que tem alguns que têm. Os falsos profetas e os falsos pregadores sabem o que estão fazendo. Eles enganam para manipular a fé e, através da manipulação, roubar as pessoas, não só no dinheiro, mas em tudo. Agora, tem pior do que isso. Além dos falsos pregadores, tem o próprio diabo atuando, usando a palavra de Deus. Qual é a finalidade, pastor? A finalidade é de que, através do engano, do sofisma, repete a palavra comigo, sofisma. Nós vamos ler ela nas escrituras. Agora, por gentileza, minha irmã, pega aí comigo 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 3 e 4. E 5, isso, 3 e 4 eu acho que já é o suficiente, mas vamos lá. Então assim, quando nós lermos esta palavra, o que é mesmo sofisma? Repete para gravar na cabeça, fala comigo assim, ó. Sofisma é igual a engano, manipulação e adulteração da verdade. Um carro, ele é original quando ele é fabricado lá na fábrica, feito os documentos direitinho, entrega para uma pessoa, se chama original. Só que se mexer no chassi desse carro, no documento desse carro, por ele ser um produto de, seja lá qual for a procedência, você adulterou. Quando você adultera, você é incriminado por aquilo. Aí eu deixei uma pergunta na mente de quem estava aqui domingo passado, que precisa continuar permeando. Eu não vou falar as mesmas doutrinas, tá? Hoje eu vou para outras. Só vou relembrar as que eu já falei e vou para outras doutrinas da palavra de Deus. Quem quer aprender a verdade da palavra, diga amém. Pastor, mas como é que nós sabemos se o senhor está pregando a verdade mesmo? Se o senhor também não está enganando nós? Eu vou provar na Bíblia. Eu vou usar a própria escritura, porque eu sou daqueles pregadores e pastores que acreditam no seguinte: a teologia, ela ajuda os pregadores, mas a palavra explica a própria palavra. O Espírito Santo nos traz discernimento, mas a Bíblia não se contradiz, ela é a verdade de Deus. Logo, pautado nas escrituras, eu peço a ajuda da mídia para nós lermos juntos. Podemos? Vamos lá, gente, 1, 2, 3. Pois, embora vivamos na carne ou como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Verso 4. As armas
vírgula, para destruir fortaleza. Segura no 4, só estou fazendo uma recapitulação. Que fortaleza é essa? Fortaleza é tudo aquilo que quando Deus quer quebrar uns paradigmas, umas coisas erradas que entrou na nossa mente, e a gente está lá na mente, é isso, é isso, é isso. Por exemplo, alguém entende e prega e fala com força e com veemência que o São Paulo é o melhor time de futebol, mas do lado de cá o outro cara fala, não, é o Corinthians, é o Corinthians, é o Corinthians, e fica aquela briga, fica aquela coisa, e não, aí entra o outro, é o Palmeiras, não é o Palmeiras. É um sofisma que nasce na mente da pessoa, porque ela tem afinidade com aquilo. Ei, olha para o pastor, diga comigo, a minha afinidade como filho de Deus não pode ser outra coisa senão a verdade. Agora eu quero saber qual é a verdade, mas eu não leio, eu não me preocupo. Eu como que a internet me dá, eu como que a televisão me dá, eu como as mensagens que eu recebo no meu celular todo dia, é Deus, oh Deus, Deus, Deus. É mesmo? Aí, irmãos, quando Deus começa a ler no meu e no seu coração, que você tem interesse de filtrar, de analisar, para você não passar por adúltero, não passar por uma pessoa que manipula e vai deixando ser manipulado pela palavra de Deus, a pergunta que eu deixo ao coração de vocês, como eu fiz no culto passado, é essa: se o banco pegar o seu dinheiro falso que está na sua mão, é seu, você trabalhou para ganhar, mas chega uma nota falsa na sua mão, se o banco pegar, ele prende. Se a polícia pegar um carro falso na rua adulterada, ela prende o carro. Aí a pergunta é, será que você passar 10, 20, 30 anos sendo doutrinados por doutrinas falsas, na internet, na televisão, no rádio, no celular, seja lá onde for, até no púlpito de uma igreja, será que o anjo vai falar, não, para o Marcão nós vamos perdoar, o Marcão não sabia o que estava acontecendo, depois de 10, 20, 30 anos, você não teve o interesse de saber se a nota de 100 era verdadeira ou não, você não teve interesse de saber se o seu carro é original ou não, você não tem interesse de verdade, de Deus olhar para você e falar assim, a Bíblia que eu creio, a palavra de Deus que eu ouço, ela realmente me libertou e ela me salvou. A palavra de Deus já libertou e salvou alguém que está comigo aqui nessa noite? A melhor e a maior prova das Escrituras ser verdadeira é quando ela entra em nós e causa transformação. Eu costumo chamar isso de conversão. Eu ia indo pelo caminho de pecado, o caminho de um pecador, mas no meio do caminho eu entendi as Escrituras e disse, não, esse caminho aqui não, o caminho é aquele lá, ó. Jesus mandou ir para cá, então eu estava indo para a direita ou para a esquerda, eu volto para o propósito de Deus e começo a caminhar nele. Quem entendeu diz amém. Muito bem. Então não haverá desculpa diante de Deus. Não adianta você chegar lá, bater no peito e mostrar a credencial. Eu era pastor do ministério de Jesus. E daí? Eu era obreiro da casa do Senhor. E daí? Eu era o pastor presidente. Dá licença aí que eu era pastor presidente há 30 anos. Eu cheguei. Filho, você está na porta errada. Você errou. A voz que te chamou não era para cá não. Você está enganado de novo. A voz que te chamou é do lado de lá. Eu vou repetir a frase de Jesus, você vai me entender melhor. Vinde benditos do meu Pai para o reino que eu vos tenho preparado. Só que tem a segunda frase. Quem lembra qual é a segunda? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu vos dei a minha verdade e a verdade do poder da minha palavra, e vocês preferiram ouvir a homens e falsos enganadores do que o meu livro santo. Você pode então aplaudir Jesus aí pelo poder da sua santa palavra. Aleluia, glória a Deus. Volta o versículo, meu amor. Encerro a introdução aqui, começo a pregar a palavra de Deus. Então, ele está falando de destruir fortaleza. O que é destruir fortaleza? Eu não posso me manter naquilo que não é verdade. Eu preciso me converter à verdade de Deus. Eu não, todos nós. E não importa qual é a placa da igreja, o que acontece por trás do ministério, quem são os líderes maiores ou menores, importa é que a verdade, ela só tem um dono. O nome dela, dessa verdade é Jesus Cristo de Nazaré, porque ele disse, eu sou a verdade e a vida. Escute,
Então essas armas poderosas em Deus, que nós falamos com a Eva, vamos repetir rapidamente, elas são para destruir fortaleza. Qual fortaleza? O que é fortaleza na mente de um ser humano? Fortaleza aqui no homem natural, ou até mesmo no crente, é aquilo que é uma inverdade, mantida como verdade dentro de nós, porque nos favorece de alguma forma. A verdade sempre nos favorece, quem entendeu diga amém. Só que às vezes nós criamos sofismas particulares, os sofismas que alguém nos entregou porque nós gostamos. Vocês querem ver, eu falei aqui sobre o louvor, eu vou repetir. Então assim, ó, tem gente que gosta muito de um louvor lindo, tem louvor que a melodia dele é tremenda, você sente arrepio, você sente coisa gloriosa, porque a música tem essa coisa. Só que a letra do louvor, da música, não é para Deus. Às vezes é até contra Deus. Quem entendeu, diga amém. Não, a gente não pode sair cantando qualquer coisa pensando que Deus recebe, não. Agora, Paulo, ainda nesse versículo, o próximo versículo, por gentileza. Nesse próximo versículo que nós vamos, o apóstolo São Paulo, ele vai trazer aqui um pensamento. Essa versão NVI não está escrito a palavra, mas é claro que traz mais luz ainda para a nossa mente. Sofisma. Depois você pega qualquer outra tradução nesse versículo que está escrito a palavra sofisma. Mas vamos nessa tradução. Todos juntos, por gentileza. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Obediente a Cristo, obediente à palavra de Deus. Então, o que eu continuo vos ministrando nesta noite, por gentileza, acha a outra tradução no verso 5 que está a palavra sofisma? Então, eu vou até aproveitar e explicar isso para vocês, sobre essa questão de traduções. As traduções, não há no Brasil, tá? Eu ouço os grandes teólogos falar sobre isso, nas traduções das igrejas evangélicas, porque hoje existem outros tipos de traduções, com todo respeito, mas existe lá a tradução hoje, a Bíblia chamada GLBT. O que é isso? É uma Bíblia que tirou vários versículos da Escritura para fundamentar o que eles creem. Aí já não é a Bíblia Sagrada. Existem outros tipos de Bíblia, mas o que eu quero falar, assim que você achar a versão que tem a palavra sofisma, você volta lá por gentileza, tá bom? 2 Coríntios capítulo 3, verso 5 no caso. Então, meus irmãos, como o apóstolo São Paulo está alertando a igreja de Deus, hoje, como ministro do Evangelho, eu quero te ajudar, olhando para as Escrituras, para que nós possamos juntos quebrar, destruir as fortalezas e os sofismas que foram lançados na nossa mente. Sofisma é tudo aquilo que é adulterado, é tudo aquilo que não está, que está manipulado em relação à verdade. Logo, quando eu estou falando com vocês aqui, eu posso lembrá-los sobre as últimas principais doutrinas que nós falamos na semana passada, sobre de que nenhum tipo de doutrina, olha para o pastor e presta atenção, nenhum tipo de doutrina manipulada, adulterada, anula, fala comigo, anula a verdade de Deus. Porque esse é o maior engodo do diabo. Quando o diabo prepara e lança no Brasil e no mundo, quer dizer, no Brasil não, no mundo e também aqui no Brasil, vou de lá para cá, no mundo inteiro e também aqui no Brasil, mudanças no que Deus disse, você sabe o que ele consegue fazer com isso? Ele consegue prender as pessoas na escravidão do eu mesmo. É forte o que o pastor disse, hein? Sabe que escravidão é essa? É uma escravidão que não nos proporciona alcançar o maior de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Logo, a promessa das Escrituras é promessa na boca de Jesus. Ele diz que ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância, uma vida abundante que começa aqui e vai até a eternidade, de abundância em abundância. Por gentileza, linda, você pode procurar aí essa minha tradução, que é a mais comum, e com certeza você vai, revista e corrigida. João Ferreira, não está aí, revista e corrigida? Então tá bom, nós continuemos por aqui então, ó. Aí assim,
Quando nós ouvimos falar aqui sobre doutrina de batismo, lembra que eu falei com vocês? Existem religiões, ministérios e outras religiões mais que oferecem batismo para criança. Ele é bíblico? Não, porque Jesus diz que quem crer e for batizado será? Quem crer e for batizado será? Aí é só você usar, não precisa nem usar a fé, nem o conhecimento teológico, é só usar a razão e pensar na língua portuguesa. Se é quem crer, então não pode falar isso para uma criança de 6 meses de idade. Eu não posso virar para uma criança de 6 meses, 1 ano e falar assim: você crê em Jesus e quer batizar? Não tem resposta de lá para cá. Logo, isso é uma utopia, é um engano, isso é um engodo. A verdade da palavra de Deus é que a pessoa primeiro precisa crer em Jesus, porque se ela não crer, não pode batizar. Quem entendeu, diga amém. Então isso quebra já um sofisma em relação ao batismo. Outras questões é que começaram até evangélicos agora, tá? A pregar que o batismo não é literal. Não precisa entrar na água, é pela fé. Se você crê, você já está batizado na morte de Jesus. Quem crê que está batizado na morte de Jesus? Eu creio, porque está na Bíblia. Eu fui batizado na morte dele. Quando ele morreu, ele me mergulhou dentro da morte dele. Mas quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei em Cristo Jesus. Agora, essa conversa que não precisa batismo em água, na água do tanque, se Jesus fez literalmente, ele entrou, ele disse para João Batista: desce eu na água e me batiza, porque é necessário que seja feito assim, justamente para quebrar as falsas doutrinas. Mas pastor, o que é que muda se a pessoa for batizada ou não for batizada? Oxi! Uma das principais doutrinas do cristianismo sendo quebrada sem querer nem porquê? Não pode. Eu preciso me tornar cativo ao evangelho de Jesus Cristo e não ao meu e nem ao evangelho de ninguém. Quem entendeu, diga amém. Falamos também sobre essa doutrina que eu já citei, sobre a questão do louvor. Irmãos, louvor é algo muito sério. Cada um de nós aqui pode gostar de um estilo de música. Alguém pode gostar do estilo de samba, de rap, de não sei o quê. Enfim, MPB. Só que o que nós temos que prestar atenção no mundo secular? Se essa música, ela não vai contra Deus. Se ela não vai contra os princípios da palavra de Deus, seja ele qual for. Então, quando a gente começa a prestar atenção nisso, Deus se alegra. Principalmente, fala comigo assim, ó, principalmente no louvor da igreja. Aí você pode continuar, do meu rádio, do meu celular, no louvor. Eu vou adorar a Deus, eu estou adorando a Deus com uma heresia ou não? Porque é muito fácil, irmão, cantar, porque eu me identifico com essa música. Só que no meio tem algo lá que está contrário ao coração de Deus. Sabe o que Deus faz em algumas igrejas? Olha para o pastor, é sério, deixa o pastor te doutrinar hoje. Tem algumas igrejas que quando começa a cantar, Deus faz assim, ó. Tampa os ouvidos. Isso é uma força de expressão só para você me entender. Por quê? Porque não tem o mínimo de preocupação de ver se aquele cântico tem a ver com a palavra de Deus ou não. Quem entendeu, diga amém. O último que nós falamos aqui também sobre a questão dos dízimos e ofertas, né? Presta atenção, meus irmãos, é bíblico. Eu não vou voltar nesse assunto de novo, porque eu tenho um assunto principal que é a pessoa do Espírito Santo hoje. Vou falar rapidinho sobre outros temas, mas, presta atenção. No que diz respeito a dízimos e ofertas, é verdade. Eu estou aqui, estou sendo filmado, pastor Cláudio? Cadê o Maurão? Paulo? Cadê você, Paulo? A mídia está ligada, está sendo filmado? Tá. Então eu vou falar em alto e bom som, para deixar bem claro. Existem igrejas evangélicas e pastores no Brasil e no mundo que roubam o dinheiro dos fiéis. Tem, não dá para negar. Tem igrejas que ultrapassam tudo o que a Escritura permite. Tem e não tem como negar. Agora, isso não invalida o que diz as Escrituras sobre dízimo e oferta. Quem entendeu, diga amém. Agora, você vai dar o dinheiro numa igreja, seja nessa, onde for, que você não tem nem ideia de que se é verdade ou não, se Deus mandou fazer isso ou não. Com todo respeito, esses dias eu vi um analfabeto das Escrituras falando sobre Mateus 23. Aí ele, cheio de autoridade, falou assim: não, porque Jesus estava falando aqui para o povo judeu. Não era para os gentios, que somos nós que não somos judeus. Quem está fora de Israel não é judeu. Então Jesus estava falando para o povo judeu. Profundo esse teólogo. Pastorzinho babaca.
falando da palavra de Deus sem consistência bíblica. Mateus 23, Jesus fala sobre o dízimo e também está incluso ali a questão das ofertas, sim, e eu vou deixar isso bem claro para você. Se você crê no evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, quantos creem, digam amém. Presta atenção no que eu vou te falar. A salvação que sai do evangelho de Jesus e da pessoa de Jesus e da pregação de Jesus, a palavra salvação serve para mim, serve para quantos aqui? Digam amém. Só que na hora que Jesus fala do dízimo, para mim não serve, é só para o judeu. Pensa nisso. Vai para casa e reflete na Bíblia de novo. Onde está, pastor? Mateus 23. Se é para arrancar Mateus da Bíblia, porque é só para o judeu, então nós temos que pegar também outras coisas que é só para o judeu, entre elas a salvação, e não dizer que somos salvos, só os judeus é salvo. Quem entendeu essa doutrina, diga amém, pelo amor de Deus. Reflete, meu irmão, presta atenção, estão querendo te roubar, e o roubo não é de Deus. Agora, o outro lado da doutrina, se você não é o dízimo, você é ladrão de Deus e você vai para o inferno, você perde a sua salvação. Ei. Calma aí, meu filho, onde você achou isso na Bíblia? Vocês estão vendo o que o pastor está ensinando hoje? Quem está entendendo, diga amém. Você não pode nem colocar o evangelho nem para a esquerda, nem para a direita. Deus não aceita isso. Não é fazendo usura, roubo ou manipulando a palavra de Deus. Não é para você usurpar e não é para você mudar. Preste atenção no que Deus está ministrando ao meu e ao seu coração. Se eu aceito a palavra da salvação vinda por Jesus, eu que sou gentio, por que eu não vou aceitar as demais doutrinas? Muitas vezes alguém me pergunta assim: pastor, eu não sou batizado, mas eu posso tomar ceia? Aqui nessa casa de oração, você pode tomar ceia sim, mesmo sem ser batizado, até chegar ao batismo. Mas se você negar o batismo, você não pode tomar a ceia do Senhor. Os irmãos do Glória a Deus estão comigo aqui hoje? Eu vou repetir para você entender. Eu quero tomar a ceia, mas não quero me batizar. Não existe isso, meu irmão. Eu quero ceiar, mas não quero batizar. Ou eu quero batizar, mas não quero ceiar. Eu não tenho escolha. Ou eu me submeto à doutrina de Jesus e ando por ela, ou sobre a minha vida não passará a salvação do eterno. Quem entendeu, diga amém. No quesito dinheiro, analise um pouco mais a escritura. Não perca a tua bênção. Não deixa os homens ou os falsos profetas ou os ladrões e usurpadores roubar a tua bênção. A mentira não pode apagar a verdade de Deus. Quem entendeu, diga amém. Bom, glória a Deus que eu tenho bastante tempo ainda, mas eu já quero pular agora para o próximo sofisma. Qual é o próximo sofisma, pastor? Falei com jovens aqui ontem sobre perdão. Olha aqui para o pastor. Vocês vejam que eu passei, eu fiz questão de anotar e vou continuar isso aqui, conforme o Espírito Santo for me dando, eu venho trazendo. Quem quer a palavra aí, diz amém. Falsas doutrinas sobre o batismo, sobre louvor, sobre pregação da palavra de Deus, sobre dízimos de ofertas e agora sobre perdão. Vocês já ouviram essa famosa frase aqui, ó? Eu perdoo fulano de tal, mas não quero nem ver na minha frente, nem pintado de ouro. Vocês já ouviram essa frase? Eu já ouvi um montão de vezes. Você já pensou se Deus resolver fazer a mesma coisa com a gente? Deus dizer para mim assim, para mim e para você: olha para o pastor, Massa, olha em mim. Eu te perdoo, meu filho, mas eu não quero nunca mais te ver na minha frente. Você sabe para onde você vai? É para o outro lado. Se Deus usar a primícia da sua fé, você sabe para onde você vai. Eu perdoo, mas quero longe, não quero nem ver pintado de ouro. Irmão, não precisa ver pintado de ouro. Veja a pessoa pintada com o sangue de Jesus. É muito mais fácil enxergar assim, porque eu fui perdoado, a pessoa também pode ser perdoada. Aí Jesus ensina na oração do Pai Nosso assim, ó. Pai, pediram para Jesus ensinar eles a orar. Aí eles falaram assim: vamos orar de novo, Pai Nosso? Só um pedacinho, vamos lá. Ora com o pastor Orlando aí, diga comigo assim: Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para aí. Jesus fez uma pegadinha e você caiu nela. É uma pegadinha de Jesus isso aí? Só pode ser. Olha como Jesus está ensinando os filhos de Deus a orar. Vocês vão orar assim, ó: Pai, me perdoa, assim como eu perdoo o meu próximo quando ele erra comigo.
Você quer mesmo repetir essa oração? Só que quem ensinou essa oração, essa doutrina é a doutrina de Jesus. Os filhos de Deus estão comigo aqui hoje, não? Irmão, não olha para mim com essa cara de assustado, não. Eu preciso pregar, eu sou seu pastor. Ó, a doutrina de Jesus é assim: Pai, me perdoa como eu tenho perdoado o meu próximo. Aí o pai vira para você e fala: tá bom, filho, como você não quer ver mais a pessoa nem pintada de ouro, eu também. Você quer assim mesmo? Aí Jesus está dizendo para você assim, ó: faz diferente, faz igual eu, perdoa e ama o pecador com a força do meu amor. Não merece uma salva de palmas esse Jesus? Ele merece uma salva, ele merece, ele ensina a gente a andar nessa verdade. Minha irmã da mídia, me ajuda, por favor. Mateus 6,15. Só que assim, ó, a boca de Jesus não termina aí, fica mais pesado ainda. Pastor, mais pesado eu não aguento. Tem que aguentar. Mais pesado do que isso, pastor? Mais pesado. Mateus capítulo 6, verso 15. A mídia me ajuda com qualquer tradução que cabe. Esse cabe. Mateus 6,15 diz assim, ó. Podemos ler? Ensinamento de Jesus, doutrina de Jesus, quebrando o sofisma, quebrando os enganos, quebrando o adultério que nossa mente que criou ou alguém pôs em nós. Vamos ler as palavras de Jesus. Mas irmão, já que não dá para dar glória, que eu sei que não dá, fala ai, pelo menos. Fala ai. Ele está dizendo para mim e para você: muda esse evangelho, essa loucura, essa adulteração que está na tua cabeça, porque Jesus está dizendo: se vocês não se perdoarem, se vocês não perdoar uns aos outros, o meu Pai não vai perdoar quem não lançar perdão um sobre os outros. Irmão, eu sei que dói, eu sei que você não quer ouvir isso, mas é só isso que eu tenho para falar. Eu não posso mudar o que está escrito ali. Ah, pastor, mas tenha dó, né? Eu estou tendo dó, eu estou tendo misericórdia da sua vida antes que seja tarde demais. Da sua não, das nossas vidas, porque pode ser tarde demais. Depois que aquela pessoa entrar num processo de caixão, você não vai ter mais tempo. Presta atenção no que Deus está falando com você. Presta atenção no que Deus está falando comigo. Deus está dizendo: pastor, ensina eles, porque senão eu vou cobrar de você. Hebreus capítulo 13, verso 17, diz assim, ó: ou vocês, pastores, não sabem que eu vou cobrar da mão de vocês todas as almas que enganosamente ouviram da vossa boca o que eu não disse? Ai de vós, que não ministra sobre eles a verdade da minha palavra. Se um de vocês chegar diante de Deus com justa causa, Deus pode me punir com o preço da minha salvação. Eu tenho essa consciência. Então eu preciso, em o nome do Senhor Jesus, apesar da euforia do glória a Deus. Os irmãos do glória a Deus veio hoje. Irmão, ele nos ama tanto que ele resolveu corrigir. Ele resolveu limpar a mente. Ele resolveu dizer para mim e para você assim, ó: esses sofismas, estas grandes muralhas construídas na sua mente precisam ser quebradas para que o meu nome seja glorificado na tua vida e através da sua vida. Eu falei sobre perdão e os sofismas que há em volta dele. Não vou me aprofundar, porque eu tenho algo muito mais forte do que isso para ministrar sobre vocês, que é a pessoa do Espírito Santo. Rapidamente eu vou falar sobre a mentira. Há um ditado popular, eu vou usando os ditados populares do mundo, apesar de nós não sermos do mundo, mas eu vou usar as armas do mundo aqui, só para trazer luz na mente. Tem alguém que chega a dizer assim: uma mentirinha aqui, uma mentirinha acolá, não é tão grave assim também, né, pastor? Olha o silêncio da igreja, sente o silêncio. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha acolá, não é possível que Deus vai me mandar para o inferno, porque eu menti uma vez por semana. Eu não posso fazer essa conta para você. Eu não vou assumir essa responsabilidade diante de você. Eu vou pregar o evangelho. Quem quer o evangelho, diga amém. João 8,44, mídia, me ajuda aí. João capítulo 8, verso 44. Agora eu vou dar a doutrina de Jesus. Tira a sua, tira a minha e ouça as palavras de Jesus. Vamos ler, igreja de Deus, com força e com vontade. Vocês são... Para aí, poxa. Você
coisa de pastor pregar? Chegar diante da igreja do Senhor, a igreja linda, salva, abençoada, purificada, com essa conversinha, vocês são do diabo? Taca a pedra em mim não, hein? Vigia aí, crente. Não sou eu que estou falando isso, é ele. A doutrina é dele. Eu só estou repetindo. Para de mentir, a mentira é do diabo. Jesus pregou isso. Só que aí pode colocar uma mentirinha na internet, pode escrever uma mentirinha no papel. Olha o que o Espírito Santo trouxe. Oh, obrigado, Espírito Santo. Quando eu me converti, louvado seja o nome do Senhor, eu tinha um fusquinha. Alguém teve fusquinha aqui? Aleluia. Ninguém teve fusquinha aqui não? Pelo amor de Deus. Aí eu tinha um fusquinha. Eu estou com o meu fusquinha capotado, trabalhando, para cima e para baixo. Capotado, porque eu já contei esse testemunho. Eu capotei o carro antes de me batizar, mas continuei na fé, desamassei o carro e estou trabalhando com o carro capotado. Eu estou trabalhando com o carro capotado. Quem ouviu isso, diga amém. Um outro carro, ou melhor, um caminhão, veio atrás do meu carro e bateu no fusquinha, e bateu com força. Aí acabou com o motorzinho. Estava amassado, acabou com o motorzinho. Escuta, se Deus não falar na minha boca aqui hoje, que ele me puna se for mentira o que eu vou dizer aqui. O cara me chamou assim, vem cá moço, vem cá. Ó, é assim, ó. Eu sou dono de uma empresa de cimento lá na Aricanduva, chamava Primo Cimento. Se estiver gravando, ele vai ouvir isso hoje, pode me cobrar se é mentira aqui na internet. Ele falou assim, ó, só que eu não posso colocar que foi o caminhão, eu tenho que colocar um carro meu que tem seguro. Então eu fui lá, só que você tem que ir lá. Aí a seguradora me chamou, eu fui lá, faz uma carta aqui com o seu próprio punho. Eu, na avenida tal, no dia tal, afirmo que o carro com placa tal, que ele me deu tudo para me escrever. Eu escrevi, e no final eu tinha que assinar aquela mentira que o cara contou, mas que eu escrevi. Aí a caneta tremia, eu pensava, eu era novo convertido, vou, não vou, meu Deus, mentira, Senhor, assinei, queria receber o carro, era o único caminho que tinha para receber o carro. Mandamos a carta para a seguradora. Adivinha o que aconteceu? Recebi um telefonema da seguradora. Senhor Orlando? Sim. Então, ó, o senhor não recebeu e nem vai receber o seguro do carro, porque a sua versão não bateu com a versão do assegurado. Na hora eu bati o telefone e pedi perdão a Deus. Senhor, me perdoa, eu sei. Sabe o que Deus está mandando falar para vocês? Papai não vai deixar você sem ser corrigido nunca, porque Ele te ama. E Ele quer que você preste atenção no que Ele está te falando. Não sei se é uma vez por semana, 2 ou 10. O que eu sei é que a doutrina dele é essa aqui, ó. Vocês são do diabo e o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois nele não há verdade. E a outra tradução diz: ele é o pai da mentira. Oh, gente, dá um glória a Deus aí, por favor. Pastor, mais uma por semana? Eu não vou ficar fazendo essa continha para você. Pastor, é uma por mês, uma mentirinha. Eu não vou fazer essa conta para vocês. Quer apresentar essa conta para Deus? Se resolve com Ele. A doutrina é: não pode mentir. Quem tem a prática da mentira torna-se filho do diabo. Pastor, mas com esse evangelho aí, quem é que vai viver na igreja que o senhor está pregando aí? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus vieram hoje? Pronto, irmão, essa é a palavra. Sofisma. Uma mentirinha pode. Sofisma. Eu dou o dízimo do jeito que eu quero, onde eu quero. Sofisma. Eu canto os hinos que eu quero mesmo, não quero nem saber se a letra agrada a Deus ou se não agrada. Sofisma. Eu não batizei nem vou batizar. Eu tomo a ceia quando eu quiser e ninguém me impede de tomar a ceia. Só que está escrito, ó, tomar a ceia. Diga comigo, tomar a ceia. Sem discernir, sem discernimento do que está fazendo, toma, repete comigo, toma, para o quê? Para o quê? Jesus disse que é para condenar, não é para salvar. Você quer brincar de tomar ceia? Quem toma ceia indignamente, fazendo dela uma desfeita, toma para a sua condenação. Olha para o pastor, você nunca ouviu essa doutrina? Te ensino hoje. A ceia, ela não salva. Repito, olha aqui para mim, Dodo.
O senhor está me ouvindo, irmão Everton? A ceia não salva, mas ela condena. Massa, é forte demais isso, mas a ceia não tem o poder de salvar uma alma, mas se uma alma brincar com Deus e com a sua palavra, Jesus diz que a ceia pode condenar uma pessoa. Ah, se eu fosse você, eu batia a palma para Jesus aí. Eu batia a palma para Jesus. Eu tenho mais 4 na frente, mas eu pulo. Eu preciso falar do Espírito Santo. Eu tenho mais 15 minutos, mas eu preciso falar do Espírito Santo. Para mim, irmãos, olha aqui para o pastor, olha para mim. Essa é a maior e a mais forte doutrina das Escrituras Sagradas. Esse é o maior ensinamento de Jesus, o mais forte, o mais poderoso e o mais libertador, a pessoa do Espírito Santo. Por causa, Renato, me ajuda, Renato. Operação vem para dentro. Doutrina do Espírito Santo. Olha aqui para o pastor. Doutrina, fala comigo, a doutrina do Espírito Santo. Na teologia chama pneumatologia. A pessoa do Espírito Santo. Presta atenção no que o pastor vai ensinar para você aqui hoje. É forte, é libertador, cura a alma, arranca a gente das garras da carne do homem e coloca a gente num plano de libertação eterna. Por favor, ouça o que o Espírito Santo vai te falar aqui agora. As palavras de Jesus nesse texto que eu vou ler é forte demais, machuca qualquer um. Olha para o pastor, a banalização que estão fazendo com a pessoa do Espírito Santo. Estão banalizando Deus, estão brincando com a pessoa do Espírito Santo, estão fazendo chocarrices com os dons do Espírito Santo. E Deus mandou falar isso para vocês não serem culpados diante de Deus. Eu vigio nisso 101%. Mesmo assim eu sei que eu sou sujeito a erro, sou humano. Então ouça a doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem as banalizações da internet, das pessoas que fazem loucura, dizendo que é o Espírito Santo que mandou fazer um negócio lá da vassoura ungida, que você vai varrer a sua casa e todo o mal vai embora da sua casa. Não tem essa brincadeira lá na internet? Tem umas brincadeiras lá, que os meninos falam que a rosa ungida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrar na rosa, você leva a rosa para a tua casa, aí você pendura a rosa, a doutrina, você pendura a rosa lá, e quando a rosa estiver lá, todo mal vai sair da sua casa, porque a rosa de Saron está dentro da sua casa. Tem outra doutrina, que algumas igrejas têm esse costume, enfim, tem um monte. Só que eu quero especificar algumas que tem tudo a ver com a Igreja Ministério de Jesus. Eu não quero que você seja condenado. Por quê? Por causa das banalizações, das meninices e das falsas doutrinas e dos falsos profetas, estão anulando o que diz a Bíblia sobre o Espírito Santo. Diga comigo em alto e bom som: eu não posso e eu não devo anular a verdade da Bíblia. Então vamos ler a Bíblia? Não confunda as coisas. Existe meninice, palhaçada lá fora, existe coisas erradas na internet ou na igreja A, B ou C. Você vai vigiar a sua mente, eu vou vigiar a minha. Vamos ler junto Jesus falando em Mateus capítulo 12, verso 31. Presta atenção como é forte isso. E é tão interessante que Jesus faz questão de repetir sequencialmente em 2 versículos. Podemos ler junto? Por esse motivo eu lhes digo que todo pecado e blasfemas serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será. Sabe quem está dizendo isso? O Senhor do perdão. Agora as pessoas ficam brincando com as ações do Espírito Santo na igreja. Meu irmão, isso é tão sério que Jesus resolve repetir a mesma coisa no próximo versículo. Põe o 32 para vocês verem. Aí Jesus diz assim, ó: todo aquele que disser, juntos, todo aquele que disser, mas quem falar contra o Espírito Santo, nem
nem nessa vida, nem na próxima vida. É sério demais. Quem está entendendo, diga amém. Aí agora eu vou falar quais são as falsas doutrinas. E quais são as verdadeiras, é claro. Pastor, mas não tem que ser pela Bíblia? É pela Bíblia mesmo. 1 Coríntios capítulo de número 12, verso 1. Paulo chama a nossa atenção exatamente para o que Jesus está dizendo. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala assim, ó: quanto aos dons espirituais, irmãos, está falando para quem? Irmãos é a igreja. Quanto aos dons espirituais, irmãos da igreja, não quero que vocês sejam ignorantes, é falta de conhecimento. Obrigado, mídia, Deus abençoe abundantemente. Se você puder preparar aí. Eu não tenho todo esse tempo, mas o que me resta, eu vou falar da bendita pessoa do Espírito Santo e o risco que as igrejas, os crentes, os não crentes, ouviram a boca de Jesus? Fala do Espírito Santo para você ver. Jesus está dizendo assim, ó: blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. Mas pastor, explica para nós pelo menos o que é blasfêmia. Posso explicar? Tem alguém que quer aprender aí, não? Vamos lá, blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma divindade, ele é uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Ele é Deus, ele é divino. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei o meu Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia é maldizer, desdenhar, menosprezar o que o Espírito Santo faz. Mas como que se faz isso, pastor? Ei, olha aqui para o pastor, por favor, olha para o pastor. Eu não quero que você cochile, eu não quero que você converse, eu quero que você olhe nos meus olhos, porque o que eu vou te falar aqui hoje é muito, mas muito sério. Blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão é atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo fez. Eu vou repetir isso de outras formas. Quando você fala aquilo é do diabo e foi o Espírito Santo que fez, é blasfêmia. Quando você diz que uma obra do diabo é uma obra do Espírito Santo, é blasfêmia. Pastor, desse jeito eu não quero ser mais crente não. Vai ser crente, sim senhor. Porque esse mesmo Espírito Santo, ele vai te ensinar essas coisas. Ele vai te mostrar a verdade. O Espírito nos guia na verdade. Eu quero ser guiado pela verdade. Quantos querem, digam amém. Aí, pastor, então mostra para nós na Bíblia quais são as ações dos dons do Espírito. Ô, moça da mídia, por favor, me ajuda. Gabi, vem comigo em 1 Coríntios capítulo 12, nós lemos o verso 1, põe no verso 8, direto no verso 8. O tempo não me poupa. 1 Coríntios 12, verso 8. Vamos ver como é que é a ação do Espírito Santo? Quem quer aprender, diga amém. Então eu vou dizer o que é e o que não é. O que é do Espírito Santo e o que é do diabo. Ou dos homens maus, dos falsos profetas. Vem comigo. 1 Coríntios 12, verso 8 diz o apóstolo São Paulo: a igreja pode ler comigo? A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, com letra maiúscula. Segura aí um minutinho. Eu vou versículo por versículo, só tenho 10 minutos, mas dá para falar tudo aqui. Diz assim esse texto: porque pelo mesmo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria. O que é palavra da sabedoria? O saber, a palavra da sabedoria é assim, ó. Quando um pregador, seja ele quem for, um pregador, alguém que está fazendo, não precisa ser pastor, só que precisa ter entendimento do que está fazendo, tem sabedoria, ele leva a expressão da palavra de Deus e as pessoas entendem a palavra de Deus. Esse é o dom da sabedoria. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Quem está entendendo o que o pastor está pregando hoje aqui, diga amém. Então, ouça em alto e bom som. Esse é o dom da sabedoria. É alguém que fala da palavra de Deus e as pessoas conseguem entender. Mas também tem
ali diz, pelo mesmo Espírito é dada a palavra do conhecimento. Na minha tradução diz a palavra da ciência. A palavra da ciência significa dizer o quê? Algo mais profundo. Tem algumas coisas que alguns estudiosos, profundos estudiosos da Escritura, viessem pregar nesse púlpito aqui, muitos de nós não entenderíamos. Talvez eu seria até um deles. Porque a pessoa é tão profunda na doutrina que ela se dispõe a aprender, ela vai tão fundo, tão fundo, tão fundo, que a pessoa começa a falar, você fala assim, isso está na Bíblia? É isso mesmo? Esse é o dom do Espírito Santo, que leva a uma profundidade sobre somente aqueles que examinam as Escrituras de verdade mesmo, que enfia a cara na Bíblia com o propósito de aprender mesmo quem é Deus e como é a sua palavra. Sobre essas pessoas, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá o dom da ciência, o dom de discernir as Escrituras sagradas. Se você pode, aplaude Jesus aí para mim beber uma água aqui, vai. Pastor, então qual é o sofisma? O sofisma é que os homens sábios na constituição da mente humana, e não aquela sabedoria dada pelo Espírito Santo na palavra, eles não pregam a palavra, eles pregam o que as pessoas querem ouvir. Fala, ai, pelo amor de Deus. Tem muita gente pregando na internet, nos púlpitos, aquilo que massageia o ego e o coração dos homens. Mas hoje Deus me trouxe aqui como profeta da sua palavra, para dizer para você assim, ó, antes da Bíblia Sagrada ser uma ótima notícia, ela é uma péssima notícia. Para quem? Para quem está vivendo de maneira errada. Ela torce, ela faz você mudar, ela chama a tua atenção, ela te corrige, mas Deus faz tudo isso porque Ele ama e corrige os seus filhos. Glória a Deus. Agora, com todo respeito aos nossos irmãos que são coaches, os nossos irmãos que sabem pregar polidamente, os nossos irmãos que têm a sabedoria de levar a igreja a um êxtase espiritual, e eu adoro isso, mas quando é cravado nas Escrituras, tem muito pregador dando algodão doce para a igreja. Cadê? Acabou? Ah, acabou. Acabou, irmão. Foi só um negocinho. Irmão, eu vim trazer um remédio que ele pode ser amargo na sua boca, mas quando ele cair na sua alma, haverá verdadeiramente transformação da parte de Deus. Eu não gosto de pregar algodão doce. Pastor Elcio e a Rosana sabem de muitos anos que eu falo com eles. Eu não gosto de pregar exortação, mas quando eu vejo, eu estou nesse negócio de exortação, de ensinar, de mudar, de esclarecer, de trazer aquilo que traz luz para a mente. Então veja bem, sofisma é falar coisas que agradam e massageiam o ego humano. A Bíblia, antes de ser uma boa notícia, ela é uma péssima notícia. Que notícia é essa, pastor? Notícia de conserto, notícia de mudança, notícia de se posiciona, notícia de Deus não quer você assim, notícia de Deus, Ele ama o pecador, mas Ele se aborrece do pecado. É isso que Deus está falando para mim e para você. Não, pastor, não prega essas coisas não, porque tem gente que adultera lá na igreja e vai embora. Hã? Pastor, cuidado como é que o senhor fala de dinheiro, porque as pessoas podem se ofender e podem ir embora da igreja. Hã? Eu estou terminando, mas me dá mais 5 minutinhos. Eu não estou agressivo, estou empolgado. É diferente, porque eu sei que eu estou sendo canal de Deus para a vida de muitas pessoas aqui. Verso 9, por gentileza, meu amor, verso 9. E está assim na minha aqui, ó. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons do Espírito, ó. Lê em casa depois, 1 Coríntios 12. Aí você vai ler assim, ó. E ao verso 8, agora o verso 9. Verso 9. E a outro, a fé, pelo mesmo Espírito. Segura aí. Essa tradução fala a mesma coisa, mas em ordem diferente. Então agora nós estamos falando da fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. Fé aqui, irmãos, está relacionada à obediência. Por exemplo, vou lembrar vocês na Bíblia. Vou usar a Escritura para explicar a Escritura. Lembra que eu falei isso? O que é o dom da fé? Quando Deus chega para Abraão, Deus fala para Abraão: ô Abraão, faz a sua malinha, pega a sua família e sai do meio da tua fé. Abraão ouve uma voz. E diz a Bíblia, e Abraão creu. E Abraão pegou a sua mulher e os seus filhos e saiu do meio da casa dos seus pais. E ele foi. Foi para onde, gente? Fala para mim aí. Foi para onde, pastor? Não sei.
Deus não tinha falado ainda. Fé é obedecer sem questionar. Você pode questionar o seu pastor, a internet, o doutor, o médico, você pode questionar qualquer um, mas Deus é inquestionável. Ele não aceita falta de obediência. Falta de obediência, à luz das escrituras, o profeta chega a chamar de aborrecimento diante de Deus. Deus se aborrece com pessoas que falam, mas por que Deus? Sair para onde, Deus? Fazer o quê? Aí o pai da fé, chamado Abraão, faz a sacolinha, pega a mulher e os filhos e segue a voz que falava com ele. Eu estou indo, Senhor. Aí Deus começa a direcionar. Fé é isso, é crer na palavra de Deus. Porque tem muita gente que tem problema, tem dificuldade para aceitar a palavra de Deus, mas aceita comida estranha, aceita fogo estranho com facilidade. Então, a palavra fé aqui está ligada à obediência. Deus falou, anda pelo que Deus falou, meu irmão. Você ouve o apóstolo, o bispo, o pastor, o João, o Paulo, você ouve os seus amigos, ei, ouça a voz do teu Deus. Começa a andar pela fé. Olha lá, e depois da fé, pelo mesmo Espírito, a outro, o dom de Deus tem cura aqui nesta noite. Aí o pregador, usado por Deus, fala assim, ó, Deus vai curar aqui nesta noite. Aí o bendito do crente incrédulo fala, isso aí é jargão. Isso é jargão. Meu irmão, presta atenção. Não é assim que se ouve a palavra de Deus. Como é que se ouve a palavra de Deus? Senhor, estou ouvindo a tua palavra. Cobra aquele bendito daquele pregador, porque ele falou que o Senhor tem cura para a minha vida e eu quero. Quantos creem que Jesus tem cura aqui hoje? Diga amém. Ele tem cura para a sua vida. Está escrito na palavra de Deus, na minha e na sua Bíblia, que Ele pode curar. Só que não depende de quem está falando aqui. Ei, olha para mim. Não depende do pregador. Depende de quem está ouvindo a palavra de Deus dizer, sim, Senhor, eu aceito. Quantos aceitam a cura da parte de Deus aí? Diga amém. Agora não, eu vou questionar. Mas será? Será que esse pregador está com a vida no altar? Será que ele sabe o que? Mas será? Irmão, fica com a palavra. Fica com o que Deus está te ensinando pelas escrituras. E o dom de curar existe sim. Agora, presta atenção. Algumas pessoas veem alguém ser usado lá fora com o dom de curar para roubar as pessoas, para usurpar a fé, para machucar as pessoas, para fazer coisas erradas, para dar escândalo. Isso muda a verdade da Bíblia? Eu vou fazer a pergunta de novo. Eu quero a resposta da igreja. Isso muda a verdade da Bíblia? A igreja parou de acreditar em cura por causa dos charlatões da vida. O Deus da Bíblia, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eterna. Quem recebe cura de Deus aí hoje, receba em nome de Deus. Não mudou. Porque o charlatão rouba os outros e tem o dom da cura, ele vai dar conta diante de Deus. E a cura, quando chega numa pessoa, não chega por causa do charlatão e nem por causa desse coitado desse pastor, que nós é carne, mas a palavra dele continua sendo poderosa, a palavra dele continua operando, a palavra dele é a doutrina da verdade que cura, salva e leva para o céu. Agora, por causa desses miseráveis, você vai se deixar ser roubado da cura de Deus na sua vida. A Lídia ontem contou um testemunho. E glória a Deus pela vida do papai dela. Está bem ele, Lídia? Glória a Deus. Depois de tantos processos com câncer, ele foi curado. Os irmãos do glória a Deus estão aqui comigo. Mas por que não curou fulano, pastor? Eu tenho fé para obedecer o meu Deus. Se ele quiser curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. E a sua palavra continua sendo verdadeira. Um dia falaram para um desses homens que tem o dom da cura de verdade. Disseram para ele assim, por que você não vai no Emílio Ribas? Orar pelos enfermos lá no Emílio Ribas. Está assim de gente com câncer. Você não tem o dom da cura? Ele respondeu a mesma frase que Jesus respondeu para o diabo. Eu vou ensinar vocês. O diabo falou para Jesus assim, manda que essa pedra se transforme em pão e coma. Você está com fome? Você está 40 dias sem comer? Jesus olha para Satanás e diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Quando perguntaram isso para esse homem que tem o dom da cura, ele respondeu bem assim, eu não faço aquilo que Deus não me manda. Se é que você me entende,
Tem pessoas que têm noção do que são as coisas de Deus. Estou terminando, gente. A outros os dons de curar. Então, o que é sofisma nesta questão aqui? O sofisma é que pessoas são enganadas por esses falsos curandeiros e profetas que não agem de acordo com a verdade de Deus e faz assim, ó, esse negócio de cura aí eu não sei não. Não, irmão, não diminua a Bíblia, porque está escrito que o Espírito Santo tem o dom de curar. O Espírito Santo, no verso de número 10, fala que ele tem para nós e a outros o poder de realizar milagres. E a outro o poder de realizar, um dos testemunhos dos jovens aqui ontem era milagre. Irmão, você sabe o que está acontecendo com nós? A Bíblia fala sobre a apostasia dos últimos dias. Sabe o que é apostasia? É duvidar da fé. Apostatar é duvidar da fé. Hoje a igreja está ficando muito cética. Parece que tem que ter uma palavra polida a ponto de massagear o meu ego e fazer com que eu saia da igreja dando glória a Deus, entendendo que o Senhor está mais uma semana comigo. E glória a Deus por isso. Só que quando eu nego a Bíblia da correção, quando eu nego a Bíblia, a própria doutrina da palavra de Deus, que me bota no prumo, que me faz entender Deus melhor, que faz eu parecer mais com Jesus hoje do que ontem, quando nós recebemos esta palavra, nós também precisamos aprender a dar glória a Deus. Os irmãos do glória a Deus estão aqui? O problema é que nós estamos sendo massageados no ego de tal forma que nós só sabemos glorificar a Deus quando vem mais promessa, mais bênção, mais promessa, mais bênção. Mas quando Deus corrige, a igreja fica apática, a igreja murcha. Mas santo de Deus, sabe o que Deus está fazendo aqui hoje? Ele está curando a minha alma e a sua alma. Ele está querendo falar para mim e para você assim, ó, eu ainda sou o Deus que opera o milagre. Tem alguém que precisa de um milagre de Deus aí? Levanta as mãos, levanta, deixa eu ver. Tem gente que precisa de milagre. Só que não se ouve mais a esperança da expectativa de milagre. E está na Bíblia. Eu encerro falando do último com vocês. E a outro, o dom da profecia. Obrigado, Espírito Santo. A palavra profecia, nada mais, nada menos do que predizer o futuro. Profeta é aquele que fala antecipadamente o que Deus falou com ele que vai acontecer. Quem entendeu, diga amém. Só que existe profecia falsa. Dentro da igreja, pastor? Dentro da igreja. Nos púlpitos da igreja existem falsas profecias. Eu tenho como controlar isso 100%? Não. Eu não sou nem dono nem senhor da sua vida. O senhor da sua vida tem um nome. Como é o nome dele? É por isso que tem que ser obediente a Jesus, porque é Ele que dá discernimento. É o Espírito Santo que dá discernimento. Então, essa questão da profecia é assim, ó. Usa-se até um termo chula de falar que algumas coisas são profetadas e não profecias. Presta atenção. Nós não podemos pegar o santo e misturar ele com o profano. Diga comigo assim, em alto e bom som. O santo não pode ser misturado ao profano. Eu não posso expressar com a minha boca profetada aquilo que pode ser. Eu não tenho certeza, eu calo. E se for o Espírito Santo? Se for o Espírito Santo, você está blasfemando. Você não sabia disso, mas fica sabendo hoje. Você tem que ter muito discernimento do que você está falando e ouvindo. As profetada? Tem certeza? Que se você não tiver, você vai ser cobrado disso. Sabe qual é o nível? Lembra da boca de Jesus? E aos que blasfemarem contra o meu espírito, não haverá perdão. Nem nessa vida, nem na vida eterna. Os irmãos que creem nos dons do Espírito Santo estão comigo aqui nessa noite? Deixa eu ouvir um amém. Você não é obrigado a acreditar, meu irmão. Mas você é obrigado a não blasfemar. Pastor, eu não tenho essa fé toda. Amém, te respeito. Mas não blasfeme. Quem está dizendo isso é Jesus. Então existem as falsas profecias. Agora, por causa dos falsos profetas. Quem crê que tem falso profeta aí? Quem crê que tem? Quem crê que tem falsas doutrinas? Quem crê? Tem. Falsa? Tem. Homens falsos. Agora tem também o diabo. Não assusta não, mas ele está aqui.
Quem, pastor? Jesus? Ele está também. Mas o diabo também está aqui. Pastor, o senhor está falando sério, o diabo está aqui. Vamos pôr ele para correr, pastor. Irmão, não tem como. Jesus disse que não é agora que ele vai correr da terra. Jesus disse que é só no último dia. Mas agora, ele falou para mim e para você: eu vos dou autoridade sobre Satanás. Agora ele não sai porque a igreja tem autoridade sobre o diabo. Os irmãos do Glória a Deus estão comigo aí? Só que ele pega os falsos irmãos, os falsos profetas, para enganar a igreja, para fazer sabe o quê? Extinguir o Espírito Santo, para diminuir o Espírito Santo. Eu não quero saber desse negócio de profecia, negócio de cura, de libertação. Eu não quero essa área para mim, não. Eu estou satisfeito com a palavra. Mentiroso. Você é mentiroso. E você está blasfemando contra o Espírito Santo quando você diz que crê na palavra. Crê mesmo. Leia em casa hoje 1 Coríntios capítulo 12 e rasga essa página da sua Bíblia. Seu mentiroso. Você está blasfemando contra o Espírito Santo, por quê? Cuidado. Cuidado de brincar com línguas estranhas. Cuidado. Cuidado de atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo e a obra do diabo ao Espírito Santo. Tem uns palhaços na internet que eu observo, meu pastor, com todo respeito à igreja do Cordeiro, para ensinar vocês, e é claro, para ensinar a mim primeiro, que fica brincando com essas coisas do Espírito Santo. Meu irmão, não faça isso. Não dê crédito às mentiras dos homens na terra, mas não tranque o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Tem igreja? Olha aqui, pastor, vou subir aqui, para ficar mais claro. Irmão, me dá mais 3 minutinhos. Amém? Amém, igreja? Fala bem, fala bem. Tem igreja, você vai lembrar disso, que põe o Espírito Santo dentro de uma caixinha e tranca. Você não foi dessa igreja, não? Então quem foi dessa igreja aí? Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês nunca foram lá naquela igreja que tem um negócio lá que eles chamam de santuário, e aí fecha a portinha porque o Espírito Santo fica lá dentro? Não, vocês estão de brincadeira comigo. Então vai ler um pouquinho a respeito dessa religião, tá? Tem uma igreja que põe uma caixinha dourada, aí lá dentro fica a bendita pessoa do Espírito Santo. Olha aqui, pastor, olha para mim. Santos de Deus. As igrejas não estão vendo mais milagres. As igrejas não vê mais o poder de Deus, porque trancaram o Espírito Santo dentro de uma caixinha atrás do púlpito. E estão dizendo para ele: nós não precisamos aqui de cura, de libertação, de profecia. Nós não precisamos dos teus dons, Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer o contrário. Eu preciso dos dons do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso de que a profecia das Escrituras, porque não pode ser, né? E outra, não é só Paulo que fala sobre isso, o apóstolo Paulo. Todos os apóstolos falam sobre a bendita pessoa do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus falou sobre a bendita pessoa do Espírito Santo. E Jesus ainda deixa uma fala muito poderosa, como essa que eu li aqui hoje, dizendo assim: respeite a pessoa do Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. O Espírito é que estará me representando aqui na terra. Então, quando o Espírito está sobre a igreja, presta atenção, pastor, o senhor falou que o diabo está aqui. Tá, mas ele está amarrado, quietinho no lugar dele, e ele só faz aquilo que o nosso Pai permite ele fazer. Feche os seus olhos, por favor. Não deixa esse sofisma das falsas doutrinas do mundo, das igrejas ditas evangélicas, de certos pastores e homens que são chamados até de desigrejados alguns. Outros desviaram da fala da palavra de Deus. Uns acreditam metade da Bíblia, diz que a outra metade da Bíblia foi escrita por mão de homens. Eu continuo acreditando que Deus é suficiente para velar pela palavra dele. Ele é poderoso para cuidar daquilo que ele disse. Ele é poderoso no céu, na terra, principalmente sobre a sua igreja, para cuidar da verdade da sua palavra. Pai, obrigado, porque a tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra leva-nos a provar milagres, e nós queremos que essa igreja seja uma igreja, Pai, poderosa no Espírito Santo, que acredita nos dons espirituais. Oh meu Deus, nós chamamos a existência agora sobre nós, o teu querer e a tua vontade. Meu Deus,
eu te peço que a tua igreja acredite mais do que nunca que é verdade da Bíblia, que o Espírito Santo vive, que o Espírito Santo anda sobre a igreja, procurando corações para agir através de nós, para abençoar as pessoas que convivem dentro do corpo de Cristo. Oh meu Deus, convence-nos da tua verdade. A tua verdade é poder para nós, porque o Senhor nos deu essa arma poderosa chamada Espírito Santo. Nós cremos e nós queremos, Senhor, que o Senhor pode. O Senhor pode. Igreja, fique de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o nome do nosso Deus. Mas eu me sinto satisfeitíssimo em poder dizer para todos vocês: o que Deus tem para as vossas vidas é bem maior do que o que nós chegamos até agora. Mas não, olha aqui para o pastor. Mas não sem a bendita pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos de tudo que o Espírito de Deus tem para dar para nós. Eu quero, quantos querem, digam amém. Então vamos adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele merece. Aleluia. Eu te convido a continuar louvando e adorando a Ele, amém? Se você puder, feche os teus olhos. Eu adoro. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Louve o Senhor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Declara, igreja. Toda a terra celebra Celebre ao Senhor. com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra. Toda a terra celebra-te, Celebre ao Senhor com alegria. cânticos de Dê o seu melhor ao júbilo, Senhor. pois tu és o Deus Criador. Aleluia a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Cada igreja do Senhor. Toda a terra Celebre a Ele. celebra-te, Oh, glória. cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Aleluia. Você vai falar pra Ele. e o poder ao Rei.
único digno de receber toda a nossa adoração. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Quem foi tocado nessa noite pelo Espírito Santo de Deus aqui? Amém. Que você saia daqui e guarde essa palavra no seu coração. Que Deus nos instruiu hoje aqui, nos falou da bendita presença e dos dons do Espírito Santo de Deus, e do que é e o que não é. E graças a Deus, se você vai, pastor, não consigo me lembrar às vezes de algumas coisas, aí você vai lá no Face, vai lá na página da igreja, a mensagem está lá. Amém? Aí você vai compartilhar essa mensagem também, tá certo? Você pode ali se alimentar e se alimentar. Amém. Quinta-feira nós estaremos aqui de volta, cultuando e glorificando o nome do Senhor. Vai estar pregando conosco aqui o pastor Fagner. Amém? Está aí o Negão, tá certo? Vem aí e você vai ouvir uma boa palavra de Deus também, tá certo, homem usado? E deixa aí Deus te abençoar. Convide uma pessoa para estar aqui e vem glorificar a Deus, tá certo? Oração, terça-feira, às 19 horas e 45 minutos, tá certo? Teremos um período de oração. Vem aqui orar a Deus, vem buscar com Deus, vem dialogar um pouco com Ele, tá certo? Gostaria de ver as pessoas que estão aqui hoje, que vocês possam estar aqui para dialogar um pouco com Deus. Amém? Vem ver o que acontece aqui. Você vai ser ministrado também por uma palavra e vai dialogar com Ele também, tá certo? Então te aguardo aqui, quero ver se você vai estar aqui. Quantos vão vir? Vou. Brincadeira, irmão, mas se você aí chegar aí do seu serviço aí, tá cedo, corre para cá e vem falar um pouco com Deus juntamente com a igreja unida e reunida. Tá certo? Mais algum recado? Tá tudo certo? Amém? Põe a sua mão no seu coração, vamos embora para casa abençoados em nome de Jesus. Pai, obrigado por estarmos aqui nesta noite cultuando, glorificando ao teu nome. Obrigado, ó Pai, por estar aqui e não em outro lugar que não fosse a sua presença. Obrigado pela palavra que foi ministrada aqui nesta noite. Obrigado pelos louvores que foram entoados ao Senhor aqui nesta noite. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dispensar nesta noite desta casa em paz e debaixo da sua bênção, em nome de Jesus, nos guardando e nos livrando de todo o mal e de tudo que não provém de ti. Nos dá uma semana abençoada juntamente contigo, ó Pai, para a glória, honra e louvor do teu nome. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. A igreja diz: se Deus é por nós, está encerrado em nome de Jesus.